9 objetos sagrados perdidos de Israel. Onde estariam agora? Existe algo que une arqueólogos ateus, teólogos devotos e aventureiros obcecados por mistérios: a busca pelos objetos mais sagrados da história bíblica. Não estamos falando de relíquias comuns ou artefatos decorativos. Estamos falando de instrumentos através dos quais o próprio Deus manifestou seu poder de forma tão inegável que nações inteiras tremeram, mares se abriram e a própria morte recuou. Imagine por um momento o que significa segurar algo que o Criador tocou diretamente, algo que carregava sua presença de forma tão intensa que poderia matar quem se aproximasse sem pureza. Esses objetos existiram. Milhares testemunharam seu poder e então, misteriosamente, desapareceram da história humana. Onde estão agora? Foram destruídos, escondidos ou preservados sobrenaturalmente, esperando o momento certo de reaparecer? O que você está prestes a descobrir combina investigação arqueológica rigorosa, textos antigos preservados por milênios e profecias que ainda aguardam cumprimento. A Arca da Aliança representa o objeto mais procurado da história humana. Para compreendermos sua importância, precisamos entender que naquela época, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, as nações pagãs acreditavam que seus deuses habitavam em estátuas de pedra ou madeira. Israel era radicalmente diferente. Seu Deus não tinha imagem, mas sua presença real habitava entre 2 querubins de ouro sobre uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro. A palavra hebraica para a arca é Aron, que significa literalmente caixa ou cofre, mas o termo completo Aron Habrit carrega o peso de receptáculo da aliança, indicando não apenas um objeto, mas o próprio trono terrestre de Deus. Arqueólogos que estudam o período do Primeiro Templo explicam que a arca média aproximadamente 115 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura e altura, dimensões que engenheiros modernos reconhecem como proporcionais ao design de objetos transportáveis por varas. Dentro dela estavam as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, a vara de Arão, que floresceu sobrenaturalmente, e um vaso com maná do deserto. Historiadores documentam que seu poder era tão real que tocá-la significava morte instantânea, como aconteceu com Uzá. Ela parou as águas do Jordão, derrubou as muralhas de Jericó e causou pragas devastadoras nos filisteus que ousaram capturá-la. O desaparecimento ocorreu durante a invasão babilônica de 586 a.C. O profeta Jeremias viveu esse período catastrófico. E segundo o livro de 2 Macabeus, capítulo 2, versículos de 4 a 8, ele teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo lugar onde Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. O texto afirma que Jeremias lacrou a entrada e declarou que o lugar permaneceria desconhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Antropólogos culturais explicam que esconder objetos sagrados antes de invasões era prática comum no Oriente Próximo Antigo, uma forma de preservar a identidade nacional mesmo na derrota. A teoria etíope apresenta uma narrativa fascinante. Na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, na Etiópia, monges guardam o que afirmam ser a arca original. A tradição etíope, registrada no livro Quebra-Nagast, do século XIV, conta que Menelik, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, teria levado a arca para a Etiópia ainda no século X a.C. Historiadores da África explicam que a comunidade judaica etíope, os Beta Israel, mantém tradições litúrgicas que remontam ao período do Primeiro Templo. Especialistas em manuscritos antigos notam que essa história foi registrada séculos depois dos eventos, mas elementos arqueológicos na região sugerem conexões comerciais e religiosas intensas entre Israel e o chifre da África naquele período.
A teoria mais aceita por rabinos ortodoxos afirma que a arca foi escondida em câmaras secretas sob o monte do templo pelos próprios levitas, que conheciam passagens subterrâneas construídas especificamente para proteger os objetos mais sagrados em casos de invasão. O Talmud, em Ioma 53b, registra que havia câmaras ocultas onde o óleo da unção e a arca foram escondidos. Engenheiros que estudaram a geografia do Monte Moriá explicam que a rocha natural forma cavernas e fissuras que poderiam facilmente esconder objetos do tamanho da arca. Arqueólogos enfrentam um dilema. A esplanada das mesquitas, onde ficava o templo, é hoje um dos locais mais sensíveis politicamente do planeta, tornando escavações praticamente impossíveis. Relatos rabínicos preservados há 2000 anos afirmam categoricamente que a arca permanece intacta em uma sala lacrada sob o monte do templo, aguardando o tempo profético de sua revelação. Rabi Shlomo Goren, que foi o primeiro rabino-chefe das Forças de Defesa de Israel, declarou em 1967 que conhecia a localização exata da arca sob o monte, mas que a revelá-la naquele momento causaria uma guerra mundial. Essa afirmação une fé e geopolítica de forma impressionante. O cajado de Moisés representa outro mistério que fascina tanto crentes quanto historiadores. A palavra hebraica maté significa tanto cajado quanto tribo, revelando uma conexão profunda entre liderança e autoridade. Este não era um bastão comum. Era o instrumento através do qual Deus demonstrou seu poder absoluto sobre a natureza e os deuses do Egito. Especialistas em história egípcia antiga explicam que os magos do faraó também usavam cajados em seus rituais. Mas quando o cajado de Moisés se transformou em serpente e devorou os cajados deles, estava declarando a supremacia do Deus de Israel sobre toda a magia e poder egípcio. Tradições judaicas preservadas no Midrash afirmam que este cajado era pré-diluviano, vindo originalmente de Adão, passando por Sete, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó e finalmente chegando a Moisés através de Jetro, seu sogro. Embora pareça lenda, antropólogos culturais explicam que sociedades antigas frequentemente vinculavam objetos de poder a linhagens ancestrais para legitimar a autoridade. O cajado não era apenas madeira, era história materializada, cada geração adicionando camadas de significado espiritual. O que aconteceu com ele após a morte de Moisés? Algumas tradições dizem que foi colocado na Arca da Aliança junto com outros objetos sagrados. O Talmud menciona que certos objetos do tabernáculo foram escondidos quando o primeiro templo foi destruído. Arqueólogos especializados em períodos de transição no antigo Israel explicam que havia um protocolo rigoroso para preservar objetos sagrados. Os levitas tinham câmaras específicas, conhecidas apenas por poucos, onde relíquias eram ocultadas em tempos de crise. A vara de Arão, que floresceu, apresenta um dos milagres mais simbolicamente profundos das Escrituras. Quando Israel questionou a autoridade de Arão como sumo sacerdote, Deus ordenou que representantes de cada tribo colocassem suas varas no tabernáculo durante a noite. Apenas a vara de Arão, da tribo de Levi, não apenas brotou, mas produziu botões, flores e amêndoas maduras em uma única noite. Botânicos que estudaram este relato explicam que a amendoeira é a primeira árvore a florescer na primavera em Israel, simbolizando despertar e renovação. A palavra hebraica shaked, para amêndoa, vem da raiz que significa vigilante ou aquele que acorda, conectando o florescimento à atenção divina e escolha soberana. Esta vara foi colocada dentro da arca como testemunho perpétuo da escolha de Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 4, confirma sua presença ali. Mas quando a arca desapareceu, a vara desapareceu junto.
Rabinos ensinam que a vara ainda florescerá novamente quando o Messias estabelecer seu reino, simbolizando a ressurreição dos mortos e a restauração da ordem sacerdotal perfeita. A simbologia é profunda. Uma vara morta que volta à vida representa a vitória sobre a morte, um tema que percorre toda a narrativa bíblica até culminar na ressurreição de Cristo. O Urim e Tumim representam talvez o mistério mais enigmático dos objetos sagrados. A descrição é frustrante pela falta de detalhes. Eram pedras, cristais, escritos, luzes sobrenaturais. A palavra Urim vem do hebraico que significa luzes ou revelações, enquanto Tumim significa perfeições ou verdades. Juntos, esses objetos permitiam ao sumo sacerdote consultar a vontade de Deus para decisões nacionais críticas. Especialistas em literatura do Oriente Próximo Antigo explicam que outras culturas também usavam métodos divinatórios, mas Israel era único. Seu método vinha diretamente de Deus, não de interpretação humana de sinais ambíguos. Arqueólogos que estudam o período do Segundo Templo descobriram algo perturbador. Após o exílio babilônico, quando o templo foi reconstruído, o Urim e Tumim não estavam mais disponíveis. Esdras, capítulo 2, versículo 63, registra que certos sacerdotes não puderam provar sua linhagem e foram impedidos de servir até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Historiadores explicam que isto significa que o método direto de consultar a Deus havia cessado, marcando uma mudança profunda na relação entre Deus e Israel. Teorias sugerem que o Urim e Tumim foram escondidos junto com o peitoral do sumo sacerdote, que continha 12 pedras preciosas representando as tribos. Cada pedra tinha propriedades únicas e nomes específicos no hebraico original. Gemologistas modernos identificaram algumas: o rubi para Ruben, a safira para Simeão, a esmeralda para Levi. Mas o conhecimento exato de todas as pedras e suas posições se perdeu. Rabinos ensinam que quando o Messias vier, todos esses objetos serão restaurados e a comunicação direta com Deus retornará a Israel. O peitoral do sumo sacerdote era muito mais que ornamento religioso. Medindo aproximadamente 23 centímetros quadrados quando dobrado, segundo especialistas em vestimentas antigas do Oriente Próximo, era literalmente chamado Shoshen Mishpat, que significa peitoral do julgamento. Sua função oracular, quando usado com Urim e Tumim, transformava o sumo sacerdote em porta-voz direto de Deus. Antropólogos culturais explicam que em sociedades teocráticas antigas, ter um método confiável de determinar a vontade divina era essencial para a governança. Declarações de guerra, alianças políticas, questões judiciais complexas, tudo dependia dessa consulta. A invasão babilônica provavelmente resultou no saque deste objeto incrivelmente valioso. As 12 pedras eram gemas preciosas raras: sardônica, topázio, esmeralda, turquesa, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Gemologistas que estudaram esses minerais explicam que na antiguidade encontrar pedras desse tamanho e qualidade exigia conhecimento de mineração avançado e recursos de um império. O peitoral não era apenas sagrado, era uma fortuna material. Existe um mistério arqueológico fascinante. Ocasionalmente, gemas antigas aparecem em escavações sem explicação clara de origem. Algumas dessas pedras têm inscrições em hebraico antigo ou mostram técnicas de lapidação características do período do Primeiro Templo. Especialistas em artefatos do Oriente Próximo especulam se algumas dessas pedras poderiam ter vindo do peitoral original, dispersadas quando os objetos sagrados foram saqueados ou escondidos. O incensário de Arão carrega uma história que atravessa a fronteira entre vida e morte de forma dramática.
Quando uma rebelião causou uma praga que matava milhares de israelitas a cada minuto, Arão correu para o meio do povo com seu incensário aceso. Números, capítulo 16, versículo 48, registra que ele ficou entre os mortos e os vivos e cessou a praga. A imagem é poderosa. O incenso subindo como oração, criando uma barreira espiritual contra o julgamento divino. Antropólogos que estudam rituais do Oriente Próximo Antigo explicam que o incenso tinha significado profundo em todas as culturas da região. Mas Israel era único. O incenso usado no tabernáculo seguia uma receita divina específica, registrada em Êxodo, capítulo 30, e produzir essa fórmula para uso comum era punível com morte. A palavra hebraica ketoret, para incenso, vem de uma raiz que significa subir em fumaça, simbolizando orações ascendendo ao céu. O que aconteceu com o incensário de Arão após o exílio? Quando os levitas se dispersaram e o sistema sacrificial foi interrompido, objetos como este teriam sido escondidos ou perdidos, mas seu significado profético permanece. O livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, descreve um anjo com um incensário de ouro, oferecendo incenso com as orações dos santos. A conexão é clara. O aroma como ponte entre céu e terra, as orações dos fiéis subindo como fragrância agradável a Deus. Especialistas em literatura apocalíptica explicam que o autor de Apocalipse estava usando imagens do templo para descrever realidades celestiais, sugerindo que o que Israel praticava na terra era a sombra do que acontece continuamente nos céus. A serpente de bronze apresenta uma história de redenção que se torna idolatria e retorna como profecia messiânica. Quando serpentes venenosas atacaram Israel no deserto, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste. Qualquer pessoa mordida que olhasse para ela, viveria. A palavra hebraica neshash significa tanto serpente quanto bronze, um jogo de palavras divino carregado de significado. Antropólogos culturais explicam que na simbologia do Oriente Próximo Antigo, serpentes representavam tanto perigo quanto cura, veneno e antídoto. O objeto se tornou problemático. Séculos depois, durante o reinado de Ezequias, por volta de 700 a.C., Israel estava queimando incenso para a serpente de bronze, transformando um memorial em ídolo. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, registra que Ezequias a destruiu, chamando-a desprezivelmente de Neustã, que significa pedaço de bronze. Mas será que foi completamente destruída? Teorias sugerem que levitas fiéis esconderam fragmentos antes da destruição completa, preservando um pedaço da história. A conexão profética é impressionante. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus declara: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Teólogos explicam que a serpente representava o pecado julgado. Cristo na cruz tornou-se pecado por nós. E quem olha para ele com fé recebe vida. A serpente de bronze não curava por propriedades médicas, mas por obediência e fé. Especialistas em tipologia bíblica mostram como este objeto físico apontava para uma realidade espiritual maior que se cumpriria 1500 anos depois. O tabernáculo original representa a primeira habitação de Deus entre os homens. Construído segundo instruções precisas dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, media aproximadamente 13,5 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. Engenheiros que estudaram as especificações bíblicas explicam que a estrutura era engenhosamente projetada para ser desmontada, transportada e remontada. Um templo móvel para um povo em jornada. As cortinas internas eram de linho fino torcido, com querubins artisticamente tecidos em azul,
púrpura e escarlate, usando tecnologia têxtil avançada para a época. Historiadores documentam que o tabernáculo permaneceu em Siló por aproximadamente 400 anos, desde a conquista de Canaã sob Josué até o período do profeta Samuel. Arqueólogos escavaram o sítio de Siló, que hoje corresponde à região de Khirbet Seilum, aproximadamente 30 quilômetros ao norte de Jerusalém. Descobertas revelam destruição maciça datada do século XI a.C., consistente com ataques filisteus registrados em 1 Samuel. O que aconteceu com o tabernáculo após Siló? As escrituras ficam silenciosas sobre seu destino final. Quando Salomão construiu o templo permanente em Jerusalém, por volta de 960 a.C., é provável que elementos do tabernáculo tenham sido incorporados ou pelo menos honrados cerimonialmente. Especialistas em história do templo explicam que os judeus não descartavam objetos sagrados. Eles os ocultavam em genisas, câmaras especiais de armazenamento. Tradições rabínicas afirmam que utensílios do tabernáculo original permanecem escondidos sob o Monte Moriá, aguardando redescoberta profética. As tábuas originais da lei representam o único objeto nas escrituras descrito como escrito diretamente pelo dedo de Deus. Não por profeta, não por anjo, mas pelo próprio Criador. Imagine o que isso significa. Deus físico tocando pedra física, inscrevendo lei eterna em material temporal. A palavra hebraica lushot, para tábuas, vem de uma raiz que significa plano ou superfície lisa, indicando que eram cuidadosamente preparadas para receber a escrita divina. Existiram dois conjuntos. As primeiras tábuas que Moisés quebrou em fúria ao ver Israel adorando o bezerro de ouro, e as segundas que foram colocadas na Arca da Aliança. Mas o que aconteceu com os fragmentos das primeiras tábuas? O Talmud, em Bava Batra 14b, registra uma tradição impressionante. Os fragmentos das primeiras tábuas foram preservados dentro da arca, junto com as segundas tábuas intactas. A mensagem era profunda. Mesmo quebrado, o que Deus tocou mantém santidade. Rabinos ensinam que essa preservação dual carrega sabedoria para todo crente. Você pode estar quebrado por fracassos e quedas, mas se Deus te tocou, sua essência sagrada permanece. Especialistas em espiritualidade judaica explicam que esta é a base da teshuva, o conceito de retorno e restauração que permeia toda a fé bíblica. As tábuas desapareceram quando a arca desapareceu. Mas o mistério maior permanece. Será que ainda existem fisicamente? Arqueólogos que exploram teorias sobre câmaras lacradas sob o monte do templo consideram possível que objetos de pedra, ao contrário de madeira ou tecido, sobreviveriam intactos por 2.600 anos. A própria rocha do Monte Moriá é calcário, que em ambiente seco e protegido preserva artefatos perfeitamente. A simbologia é profunda. Algo escrito diretamente por Deus representa verdade absoluta, imutável, eterna. Essas tábuas não eram sugestões culturais ou diretrizes temporárias. Eram a expressão do caráter moral do próprio Deus, gravada em pedra. Teólogos explicam que a lei foi dada não para salvar, mas para revelar a natureza de Deus e a necessidade humana de redenção. As tábuas apontavam para algo maior. A promessa de Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34, onde Deus promete escrever sua lei não em pedras, mas em corações humanos. Onde estão esses 9 objetos sagrados agora? Foram destruídos por conquistadores ignorantes de seu valor espiritual? Foram escondidos por servos fiéis, aguardando o tempo de Deus para a revelação? Ou permanecem preservados sobrenaturalmente até que o propósito divino se cumpra completamente? Especialistas em escatologia bíblica apontam que várias profecias sugerem uma restauração futura. O profeta Jeremias
previu que a arca não seria mais necessária quando Deus estabelecer sua nova aliança. Descreve o templo celestial, onde o original está preservado. E tradições judaicas insistem que no tempo messiânico todos esses tesouros reaparecerão. A verdade mais profunda talvez não seja a localização física desses objetos, mas o que eles representam. A realidade de que o Deus infinito escolhe habitar entre sua criação finita. Cada objeto era um ponto de contato entre céu e terra, um lugar onde o divino tocava o humano. E aqui está a revelação que transforma tudo. Esses objetos eram sombras de uma realidade maior. Cristo declarou que ele é maior que o templo. Seu corpo tornou-se o verdadeiro tabernáculo. Seu sangue entrou no Santo dos Santos celestial. Nele, toda a presença que habitava entre querubins de ouro agora habita em corações humanos transformados. Arqueólogos podem ou não descobrir esses objetos perdidos. Mas a presença de Deus não está perdida nem escondida para aqueles que o buscam através de Jesus Cristo. A glória que enchia o tabernáculo, o poder que emanava da arca, a autoridade simbolizada pela vara de Arão, a revelação do Urim e Tumim, a intercessão do incensário, a cura da serpente de bronze, a santidade das tábuas da lei, tudo isso encontra cumprimento perfeito e eterno em Cristo. Que o Senhor Jesus, em cuja pessoa toda a plenitude da divindade habita corporalmente, abra nossos olhos para enxergar que Ele é maior que todos os tesouros perdidos de Israel. Que possamos buscar não relíquias antigas, mas a presença viva do Deus que nos ama. E que a paz, que excede todo entendimento, a mesma paz que habitava no Santo dos Santos, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Toda glória, honra e poder pertencem a Deus Pai, que em sua sabedoria infinita preservou não apenas objetos, mas a própria salvação da humanidade através de seu Filho amado. Que assim seja, agora e para sempre. Amém.